Nós teremos a palestra com a professora Gilda, das 16 horas às 17 horas. 1 hora de palestra e teremos meia hora reservada para as perguntas. Então, por favor, anotem as perguntas que nós tentaremos dar desse tempinho, né, professora? Se não for possível, se a gente precisar usar mais tempo e não for possível responder todas as perguntas aqui, nós mandamos por e-mail para a professora nos responde, ou, no último caso, vocês copiam o e-mail dela e a gente encaminha direto para ela, ok? Estamos no eixo de formação, a palestrante Gilda Helena, coordenadora central de educação à distância, professora do Departamento de Educação da PUC-Rio, tem experiências na área de educação, com ênfase em mídias digitais e educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação à distância, ambientes de aprendizagens mediados por TICs, avaliação da qualidade de cursos e do desempenho da aprendizagem e objetos de aprendizagem. É coordenadora do Grupo de Pesquisa Cooperação em Educação e Avaliação em EAD. Por favor, professora Gilda. Obrigada. Oi, gente. Todo mundo tomou cafezinho? Está todo mundo acordadinho? Olha só, o título da minha palestra é esse. Na verdade, a gente vai fazer uma reflexão de tudo o que a gente ouviu por aqui agora, né? Em primeiro lugar, vocês já visitaram a exposição lá embaixo? Que isso? Ah, obrigada. Deixa eu pôr óculos para aprender. Para frente e para trás aqui. Tá. Obrigada. Bom, então, na verdade, na exposição lá de baixo tem muita coisa a ver com o que nós vamos conversar aqui. Vocês ouviram a plenária de manhã? Então, o que é que a plenária, na verdade, ela estava... Na verdade, a cerimônia de abertura e o debate, né? Não foi plenária. Na verdade, estava fazendo uma reflexão muito grande a respeito de como a educação deve ser hoje em dia, e falava do século XXI, de alguns problemas que a gente ainda vê nas nossas escolas, falava também de questões econômicas e sociais. Quando a gente visita a exposição lá embaixo, e a gente vê a evolução das salas de aula, chegando até a questão das novas tecnologias, sobretudo as que usam no SESI e Senai, né, a gente vê que é um espaço grandão, né? E, além desse espaço grandão, você tem diferentes tecnologias extremamente arrojadas. Aqui, espera só um pouquinho. Pessoal, lá de trás, se quiser sentar por aqui, ó, pode vir. Aí vocês não vão nem conseguir ler os PPTs. Vem para cá. Bom, pode sentar aqui assim, ó. Bom, então, e tem uma cadeira vaga. Oi. Oi. Nossa representante aqui do IEL. Tem outra aqui, tem outra ali, tem mais duas. Oi. Bom, enfim, então, o que nós vamos conversar hoje, na verdade, eu vou fazer para vocês um convite, esse que é o tema da palestra, na verdade, a reflexão de o porquê da evolução daquelas salas de aula que nós vimos na exposição. Por que nós estamos discutindo tanto a questão da economia e o que nós, professores, educadores, vamos responder a essas demandas? Então, o título da minha palestra é esse, e nós vamos falar um pouquinho... Eu não sei onde é que... Tem que apertar para cá? Não, não está indo, não. Foi. Nós vamos falar sobre tudo isso que a gente viu aí embaixo hoje, né? E vamos continuar vendo, que depois vale a pena aquela visita detalhada para entender aquela tecnologia que está lá. E qual é a tecnologia? Está com um probleminha.
é aqui. Essa é o centro da nossa questão. O que nós estamos preocupados é com a questão da nossa atuação docente, com o uso das mídias, com a questão da linguagem que a gente usa. Nós temos visto muitos debates a respeito de tecnologia, do uso da língua formal e informal, nos blogs, que nós vimos na palestra anterior também, né? E a questão da aprendizagem. Ora, se nós pensarmos na mídia, eu quero chegar lá, pronto, cheguei, aqui tem uma pequena amostra daquilo que nós temos utilizado, que é o nosso material didático. Porque eu estou usando o computador, eu vou deixar de usar o livro? Não. Porque eu estou usando celulares, eu vou deixar de usar o meu programinha de rádio, o meu vídeo, o meu podcast? Eu vou usar meus iPods? Quantos alunos baixam podcast, colocam nos iPods deles e ficam ouvindo não só música, como veem vídeos, né, nos iPads, nos tablets e etc. e tal. Então, nós temos cada vez mais a questão dos dispositivos móveis. Hoje nós já vimos aqui na palestra anterior, esses estão todos lá embaixo, né? Mas nós vamos olhar também qual é a nossa função, que é a função do professor, né? Nós somos tudo isso aqui, né? Quando damos aula à distância, nós podemos ser tutores presenciais, nós podemos ser tutores à distância, nós descaracterizamos aquilo que nós somos como professor, né? E passando a ser tutor. Vou chegar lá. Nós somos formadores, né? Sobretudo quem está nas escolas de educação básica, e mesmo nas profissionais, a gente viu naquele filme que passou anteriormente, né, que o aluno tinha entrado na escola com 14 anos, né, para poder sair um profissional e estar no seu emprego, né? Ora, o que é isso? Nós estamos fazendo a formação dele como cidadão, como ser humano. Então, é o nosso papel. Nós também trabalhamos com conteúdos, somos conteudistas, né? Também assumimos esse papel. Mas a questão principal que eu acho fundamental no nosso novo papel e que nós vamos refletir é a questão do mediador pedagógico. Quem é que é essa pessoa? Então, a minha reflexão, considerando a exposição lá embaixo, a palestra da manhã com os jornalistas e o tema do evento, eu vou pedir a vocês que nós vamos discutir um pouquinho de epistemologia. Todo mundo aqui sabe o que é epistemologia? É uma palavra assim tão linda, a gente ouve todo santo dia, né? Mas a gente nunca entende direitinho o que ela quer dizer. Né? Ora, está aqui. Na epistemologia é uma palavra grega que quer dizer episteme é ciência, conhecimento, e logos é discurso. Então, ela vai discutir e entender e explicar aquilo que é a ciência. É uma reflexão a respeito da ciência. É um estudo científico que vai falar com crença e o conhecimento, as limitações que nós temos dentro da natureza, e ela vai estudar uma outra definição, essa segunda aqui embaixo, a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento, né? E é também conhecida como teoria do conhecimento. Então, nós vamos voltar do futuro, né, que é o hoje, e vamos voltar lá no século XIX. Não foi tão discutida essa questão do século XIX hoje? Então, vamos lá pensar, por que fala-se tanto disso, né? Então, eu trouxe uma série de perguntas e nós vamos ver essas bases epistemológicas que nos traz aqui hoje, no dia de hoje, com essa questão do uso das tecnologias aplicadas em educação. Bom, lá para 1815, imagina aquela Europa efervescendo, aqueles filmes que a gente vê no cinema e que a gente vê na televisão, né? Há um grande colapso no sistema universitário europeu, né? Esse é o primeiro corte, nós vamos começar daí, tá? Não vou ficar contando ano a ano, juro por Deus, vou dar saltos. Então, quando tem essa refundação do sistema europeu universitário, né, existia já
um colapso na formação do professor e na formação daquele aluno. Já tinha esse problema, gente, não é novo o que a gente está vendo. Às vezes, a inovação não é a gente criar a novidade, é a gente pensar um pouquinho, por isso, fiquei pensando naquele filme De Volta para o Futuro, né? Só que a gente aqui está voltando para o passado. Né? Na verdade, já havia essa questão. Né? A inovação, às vezes, eu estava falando, é a gente refletir um pouquinho a respeito das coisas que a gente já fez. Tem uma piadinha que eu recebi no e-mail, né? Aliás, eu acho que foi no Facebook, que era um senhorzinho, que bem velhinho, ele estava passando as compras dele no caixa eletrônico e pegando as sacolas plásticas. Aí veio aquela menininha toda verde, né? Toda ecológica. Mas o senhor não pode ficar usando sacola plástica. Hoje em dia é importante a gente reciclar. O senhor tem que levar a sua sacola e trazer e voltar. E o senhor, na dele, passando, pegando as sacolinhas e colocando as comprinhas dele. Aí, às horas tantas, ele ficou irritado, olhou para ela e disse assim: minha filha, sou da época que o leite vinha em garrafa de vidro e era colocado na minha porta. Sou da época que o pão a gente enrolava num pedacinho de papel e levava para casa. Eu sou da época onde a gente reaproveitava os saquinhos do açúcar, do arroz, e fazia plantação dentro. Eu sou da época onde as coisas não eram assim. Né? A gente usava efetivamente, eu não jogava fora as coisas, nós guardávamos. As roupas eram reutilizadas, guardava para o outro filho, etc. E tal. Aí, conta lá a historinha, que a garota começou a ficar sem graça, sem graça, sem graça, sem graça, e acabou que ficou ajudando ao senhor a colocar as coisas lá na sacolinha plástica dele, que ele usava como lixeira em casa e usava para passear com o cachorro. Então, essa questão da inovação, fiquei lembrando dessa historinha agora, porque é uma questão que a gente tem que pensar sobre. Né? Bom, então já havia essa questão de quem era o docente, como é que o docente ia formar o aluno. Né? Lembrem que eram aquelas universidades dos professores catedráticos, né? Aquela turma enorme, como esse grupo aqui, grandão. Né? E a nossa universidade, ela está hoje nos mesmos moldes? O que é que já mudou? Não vou responder, vocês vão pensando. Qual é a tradição hoje das universidades? Como é que as universidades estão funcionando? Como os colégios, as escolas estão funcionando? Antigamente, a gente chamava escola quando ia do ensino fundamental, e o ensino médio era chamado de colégio. Né? Poucos de vocês aqui lembram dessa época. Hoje em dia, tudo é ensino básico. Né? Então, na verdade, as nossas universidades que falam da formação de professor, né, que é isso que nós estamos tratando aqui hoje, né, elas estão mesmo funcionando nesses moldes daquela antiga tradição. O que está mudando no nosso aluno quando ele chega na universidade? Por outro lado, nós tínhamos uma crise na filosofia nessa época também. Né? A filosofia passava por grandes mudanças. E nós vamos ver que essas mudanças vão afetar diretamente a formação do professor e do aluno. E a pergunta que ficava já nessa época é: qual é o papel do professor e qual é o papel do aluno? Bom, então, as universidades passaram a reagir dessas crises. Né? Com os avanços da ciência, sobretudo no início do século XX, onde acontecem as grandes descobertas, final do século XIX, início do século XX, né? A partir dessa época, muda o enfoque, nós passamos a ter as disciplinas, que antes os estudos eram enciclopédicos. Vocês já devem ter ouvido falar dos grandes enciclopedistas franceses, Diderot, Montaigne. Eles todos achavam, né? Não havia separação de matemática e filosofia, gente. A grande mudança que ocorre nesse momento é esta mudança da separação em disciplinas. Né? Se separava em disciplinas,
esta foi a grande mudança que vai ocorrer na reestruturação das universidades, lá a partir da refundação do sistema europeu, voltando lá para pós-1815. Bom, de um grosso modo, né? O referencial que nós temos no início do século XX é o mesmo. As nossas escolas, hoje já foi falado isso no evento, continuam separando as disciplinas, os conteúdos por disciplinas. A dificuldade que nós temos nas nossas escolas e colégios e universidades é fazer a integração, a tal coordenação vertical. A gente fica doidinho, arrancando os cabelos para poder ver como é que a gente vai fazer essa evolução. Na universidade também não é diferente, não é mesmo. A gente pega e começa a conversar. Olha, quando vocês trabalham, não sei se vocês trabalham com projetos pedagógicos na escola e escolhem um tema. Existe isso nas escolas de vocês? Né? A dificuldade de fazer a seleção do tema para poder abarcar todo mundo, não é? Então, esse referencial que vem lá do século XIX, e é isso que a gente está lutando hoje em dia na educação para romper, é que vem, a partir daí, dessa separação completamente estanque daquilo que era matemática. Gente, matemática não fala com física. Existem fórmulas que a física é diferente da matemática para a mesma coisa. Coitado do aluno, coitado da cabeça da gente, né? Então, queria falar com a professora anterior, que é da didática de matemática, né? Os professores de matemática, não sei quantos tem aqui, mas devem sofrer disso. Como é que eles conversam lá com o professor da física, né? Com as questões da biologia, hoje em dia, com as questões de você montar modelos para a área de biologia e ecologia, você precisa de trabalhar com questões matemáticas. Como é que vai ficar isso? Então, com essa ruptura, né, nós vimos que começa a surgir, no início do século XX, alguns grandes teóricos, alguns modelos de educação. Vocês vão me responder, quem são os grandes teóricos da educação que a gente ouve falar no século XX? Todo mundo aqui foi formado no século XX, vocês têm que saber. Quem são? Paulo Freire. Piaget, Vygotsky, Vallon. Alguém mais lembra de outro? Emília Ferreira. Na alfabetização e outras coisas, né? Montessori, né? Então, todos eles são do início. Freinet. Bom, enfim, todos eles, quando a gente pensa, fecha os olhos, eles são de que época? Não são da primeira metade do século XX, gente? Lá do início? Lá do inicinho? Né? O que eles lutam quando eles vão falar de sala de aula? Eles lutam para tornar aquilo uma questão concreta, a partir da experiência e do uso social. Então, vamos continuar. Né? Então, quais são nossas certezas epistemológicas hoje quando a gente pensa em ciência? Né? Nós não temos essas certezas, a gente está em busca delas. Né? Nós agora estamos caminhando para esse futuro. Então, vamos lá olhar. Bom, eu, folheando uns livros, em 1994, esse professor, que se chama Grumbrecht, é um professor holandês, ele é professor na Universidade de Stanford. Ele é um filósofo dedicado à literatura e preocupado com as questões das ciências, da epistemologia, para entender a mudança da formação dos professores de letras. Era isso que ele estava preocupado quando ele veio ao Brasil dessa palestra. Atualmente, ele está preocupado com as questões estéticas. Ele até lançou um livro novo agora, que eu ainda nem comprei, foi no mês passado, chamado Beleza e Graciosidade. Estou doidinha para comprar, porque ele vai fazer uma discussão epistemológica disso. Mas, no momento, e lá em 94, quando ele estava aqui, ele estava discutindo modelos epistemológicos em ciência. E ele diz que a grande ruptura que ocorre hoje em dia conosco é que lá naquele início do século XX, né, ele introduz uma pessoa que ele chama de observador do segundo grau. Isso é importante. E ele diz assim, bom, e quem é o observador do primeiro grau?
Ora, o observador do primeiro grau, essa é a definição dele, e vocês reparem direitinho, fechem os olhos, imagina assim, um cientista, né? E ele diz assim, é aquele que toma distância em frente ao mundo e cuja distância pretende garantir a objetividade do saber produzido. Então, eu saio, né, vou olhar lá aquele fenômeno, fico olhando o fenômeno e vou analisar o fenômeno, mas eu não participo dele, né? Eu não estou participando daquele fenômeno. Eu olhei, me afastei e analisei, né? Isso eu aprendi demais, viu, gente? Eu não podia me envolver com o meu objeto de estudo, né? Então, o que acontece? Essa distância desse sujeito, né, diante desse mundo que ele analisa, é uma distância mesmo do sujeito com o mundo. Então, eu analiso o meu aluno, eu analiso o meu conteúdo, olhando, achando que ele é bom, né, e que aquilo deve ser ensinado. Eu não estou envolvida com aquele assunto, né? Daí a importância dos educadores que a gente estava citando. E por que eles falavam tanto do material concreto, né? Vou continuar. Ora, e quem era o observador, então, do segundo grau, né? O primeiro grau é aquele que está olhando, analisando, falando de cima para baixo, é isso, né? O observador do segundo grau, né, quando ele surge, é a causa dessa crise epistemológica do tal século XIX, final do século XIX, início do século XX. Porque ele passa a olhar de uma maneira privilegiada e, segundo o Grunberg, ele diz assim, olha, vocês estão condenados, ali está errado, ficaram 2 R's, né? A autorreflexibilidade. É porque, além de eu observar o mundo, eu me observo enquanto eu observo o mundo. Então, eu estou misturada naquela questão que eu estou analisando. Eu não estou mais de fora do meu problema, eu estou dentro do problema. E uma outra coisa, e que gera uma crise danada, é que a gente passa a ser crítico da gente mesmo. Então, segundo o Grunberg, ele diz, um observador que não consegue evitar observar-se no ato da observação. Eu estou olhando o mundo, mas eu estou olhando como é que eu olho o mundo. Está clara a mudança? Quer dizer, eu não estou mais afastada do meu mundo, eu estou dentro do mundo, né? E eu também estou olhando para me criticar, né? E isso é um horror, né? Porque a gente fica se olhando o tempo todo, o trabalho, fica com medo do que é que vai fazer. Olha a quantidade de coisa que isso envolve. Bom, então, se eu observo o mundo e eu interagindo com o mundo, o observador se dá conta de que qualquer elemento do saber produzido, isto é, qualquer observação, depende do seu ponto de vista. Então, eu estou considerando aqui, gente, o outro. Eu estou considerando que eu tenho uma infinidade de pontos de vista. Você pode estar gostando da palestra, você pode estar detestando, pode estar achando que eu estou falando bobagem, você pode estar falando, puxa, a palestra dela está legal. A gente não sabe, né, o que é que o outro está pensando, porque ele nunca tinha sido considerado. Olha que horror. Existe uma infinidade de representações, né? Eu posso representar o meu conhecimento de maneiras diferentes. Tem aí vários pesquisadores que falam sobre isso. A inteligência emocional, a inteligência... Enfim, aquelas todas, né? Eu esqueci quais são elas todas, mas são todas elas, né? Que... Espacial, motor, tem um monte, né? É isso aí, tem esse monte, né? E aí, se eu estou me criticando para dar aula, se eu tenho diferentes pontos de vista, qual é a minha referência? Aonde eu posso pôr o pé assim na terra e me basear para poder seguir em frente, gente? De repente, eu estou super crítica com aquilo que eu falo.
Sei que tem várias pessoas e outras pessoas que estão pensando sobre aquela mesma questão, mas enxergam aquilo de uma maneira diferente, né? Olha a crise que estava se estabelecendo na sociedade filosófica educacional, né? E aí, eu tenho um referente na minha vida? Bom, existe, a grande questão que ele coloca existe uma perda da referência? Bom, aí começou uma discussão danada, né? Vários filósofos, linguistas, educadores ficavam falando, não tem mais. Agora, cada um por si, Deus por todos, não tem mais. E outros diziam, como não tem? Então, apareceram alguns filósofos, e aqui eu fiz um recorte, porque eu quero direcionar minha palestra, né, sobre Russell, que dizia, não, existe uma filosofia e que pensam no indivíduo como para além da carne e osso e do concreto. É um ser que transcende, é um sujeito transcendental. E outros acreditavam que os processos mentais podiam ser descritos e que eram processos individuais. Aqui nós já reconhecemos educadores, não é? Quem falava dos educadores que sai da questão do comportamento e passa a entender que existem processos mentais e que eles ocorrem dentro da própria pessoa e vai descrever isso, né? E acreditava que a realidade era uma construção social. Está aí ele. Não eram esses que nós estávamos falando, que vai descrever a primeira epistemologia e faz uma epistemologia dizendo de como é que nós desenvolvemos nossa inteligência, nosso raciocínio. Bom, se Piaget ele vai se colocar dessa forma, né, ele toma uma linha. Vou voltar para trás só para a gente confirmar e chegarmos aqui na nossa ruptura também, né? Olha lá, ele acredita, então, que a realidade é uma construção social, né? E que os processos de construção do conhecimento são individuais, tá? Bom, e aí nós continuamos nos perguntando, sim, e daí? Estamos no século XXI, 100 anos quase já se passaram, o que é que a gente vai fazer? Bom, e aí a gente percebe que já no final do século XX, eu fiz aqui um recorte dos anos 60, nós temos a crise da ciência também. Ninguém consegue ver um encontro das ciências humanas com as ciências exatas. Continuamos com os conteúdos compartilhados, igual lá naquele depois da refundação de 1815. Nós não temos aquela coisa esperada, né, social, em termos de uma democracia socialista, mas a gente considera Marx. A gente pensa numa epistemologia a partir de modos de produção de conhecimento, modos de produção, que era uma filosofia marxista, né? Até que chega mais ao final, lá para a década de 70 e a década de 80, lembra que a gente está tentando buscar o nosso referente. A gente já está se apoiando ali em Piaget, já assumimos que a gente constrói a nossa realidade a partir de relações sociais e já assumimos também, né, que a gente, então, vai buscar um referente que somos nós mesmos, né? Mas nós mesmos integrados com o mundo, né? Aí aparecem dois grandes filósofos que voltam à questão. Ora, a mente humana se auto-observa, né? Então, se eu estou me auto-observando, esse é o grande desafio do construtivismo, pois eles não estão lá pensando que a realidade é uma construção social e que é tudo um processo mental, que por isso que eu fico pensando, então, como é que eu vou fazer? Então, quando chega na hora da educação, o nosso desafio diante das tecnologias é um desafio filosófico, gente, não é um desafio tecnológico. É pensar de forma totalmente nova a relação sujeito-objeto, né? Ou seja, a relação entre os indivíduos e, consequentemente, a relação professor-aluno, né? Então, essa relação tradicional, ela não é mais aceitável, né?
olha o resgate que a gente está fazendo. Nós estamos evoluindo, né? Está numa cadeia de evolução. Então, quando a gente está educando, a gente sempre tem uma intencionalidade. Quando eu estou lá planejando minha aula, estou selecionando uma tecnologia, eu selecionei um áudio para trabalhar com os alunos em sala de aula, se eu escolher aquela mídia lá, é porque eu estou pensando que aquela lá vai atender melhor aos meus propósitos. Eu estou pensando que se eu selecionei um áudio, que pode ser o tal do podcast, que eu coloquei no celular dos meninos, como a gente tem feito lá na PUC, né, eu tenho uma intenção em relação àquilo muito clara. Né? E qual é a nossa intencionalidade hoje? Como é que a gente educa em sala de aula? Bom, aí o nosso desafio hoje, né, lembra que eu falei da mediação pedagógica? É esse aí. É estabelecer essa relação dialógica, né, de ouvir o outro, entender a proposta do outro, saber o que... O outro aqui são nós alunos, hein? Eu preciso prestar atenção no meu aluno, aquilo que ele fala, para poder eu conduzir esse aluno na aprendizagem dele. Então, a partir da interação e na interação é que eu vou conseguir construir uma aprendizagem. Né? Lembrem de Paulo Freire, como ela colocava ali. Paulo Freire falava isso em outras palavras, gente. O que é que Paulo Freire dizia? Vamos criar o ciclo de leitura, vamos partir das palavras geradoras que representam a realidade que vive o aluno. Né? Se o aluno constrói os mecanismos mentais dele a partir, como nós vimos um pouquinho mais atrás, da vivência dele no meio, né, a gente vai ter que continuar a entender qual é o meio daquele aluno para que a gente possa poder dialogar com ele e trazer ele para um outro mundo. Que é isso que a gente fala. Hoje de manhã estavam falando da formação do cidadão, né? E tudo, formar o cidadão é formar hábitos que nós todos possamos conviver da onde a gente venha. Né? Isso aqui, agora eu estou pensando que eu fiz um erro quando eu comecei a palestra. Eu estou falando da filosofia ocidental. Esqueci de comentar isso, né? Que eu estava falando que hoje em dia, né, eles diziam, os jornalistas, né, falando da China, né, da quantidade de gente da Índia, dos números tão assustadores, né, mas eles esqueceram de falar da proporção. Né? Eles não falaram. Se você pensar quantidade de pessoas que moram na Índia e a que moram na China, eles têm que formar muito mais. Nós temos que formar mais. Mas eles, numericamente, eles sempre vão formar muito mais, numericamente. Né? Mas eles não podem não formar mais adequadamente à realidade que nós vivemos, que nós temos menos, graças a Deus, habitantes por quilômetro quadrado. Né? Bom, então, voltando, né, nessa interação, Paulo Freire ainda dizia que nós temos que ter uma educação problematizadora. Isso não mudou. Mas o que está mudando por aí? É o meio que a gente vai utilizar. Esse meio que facilita a gente, em vez de a gente sentar no ciclo de leitura, e eu vi a professora anterior falando do mimeógrafo, na minha época eu chamava aquilo de cachaçinha, porque colocava álcool, você ficava rodando aquele mimeógrafo, aquele cheiro subia aqui, entranhava no nariz aquele álcool que você chegava a ficar tonta. Né? Então o pessoal apelidava de cachaçinha, e saía aquela letra azulzinha. Né? Bom, enfim, mas esses meios que nós vemos lá embaixo, ao final daquela sala, ao final da exposição, é que vão facilitar. Em vez de eu rodar cachaçinha, eu vou pegar e vou escolher um objeto lá no banco de objetos, né, de aprendizagem. Eu vou estudar aquilo para ver se aquele exercício, aquele joguinho de matemática está adequado lá à minha intenção. Né? O que está mudando é o meio. Né? E aí, epistemologicamente falando novamente,
a grande mudança é essa. Eu, além de ser uma observadora de segundo grau, que nós todos aqui seremos, né, eu serei, no dizer do Vygotsky, o meu par mais capaz do meu aluno. Eu vou ser o orientador do meu aluno. Eu não vou mais rodar cachaçinha, eu não vou mais fazer transparência. Agora a gente vai usar slideshow, né? Mas isso não muda. O que está mudando, gente, é a nossa intencionalidade. E a intencionalidade é problematização, ser observador de segundo grau e refazer o conhecimento a partir daquela questão da consciência crítica, que Paulo Freire alertava, né? Tem um professor que é o diretor lá do Instituto Paulo Freire, em São Paulo, Gadotti. Isso, obrigada, né? No vídeo, aquele vídeo Paulo Freire contemporâneo, vocês já viram? É no site do Domínio Público. Quem não viu, eu recomendo, tá? É para a formação de professor, é uma maravilha. Seria bárbaro se vocês pudessem olhar o vídeo do Paulo Freire contemporâneo, está lá, Domínio Público, ele está sempre em destaque aqui assim na tela, tá? Vocês entram no Domínio Público e encontram lá, Paulo Freire contemporâneo. Você não busca lá na lista de vídeos, mas ele sempre está em destaque. É um primor para a gente verificar o que é que Paulo Freire fazia em relação à questão da problematização, do reconhecimento de como é que você vai desenvolver a sua relação com o aluno através da problematização e da consciência crítica. E isso parece... Gente, Paulo Freire já morreu já tem um tempo, né? Ele, quando foi secretário de São Paulo, ele morreu logo em seguida, secretário de Educação, né? Ele morreu logo depois, ele já lidava com a tecnologia. Tem um texto dele... Caiu o computador dela. Tem um texto dele lindíssimo a respeito do uso das tecnologias na escola e da problematização, que vocês devem procurar para poder olhar o uso da tecnologia em sala de aula e como usar para fazer essa problematização. Então, o nosso desafio, continuando, é um processo em construção. E, filosoficamente, significa eu estou no mundo. Então, eu não tenho como não usar essas tecnologias. Eu tenho que aprender a lidar com elas. É um problema, como todo mundo diz, irreversível. Então, a gente tem que tornar a vida da gente mais fácil e usar da maneira correta. E a maneira correta, dado os filósofos e os educadores atuais, né, os grandes nomes dos educadores atuais ainda são os mesmos que foram citados aqui. A gente pode incorporar alguns outros nomes, né, alguns deles presentes aqui no evento, né, mas que eles resgatam essa fundamentação, que é o momento de ruptura epistemológica. E nós ainda continuamos sem saber fazer. Né? Daqui a pouco vai fazer um século. Né? E a gente continua discutindo a mesma coisa. Né? Eu acho isso, assim, a compreensão daquilo que a gente tem que fazer, por isso que eu decidi fazer essa palestra hoje, porque quando eu achei esse texto do Grumbrecht, eu achei ele iluminador, e ele abriu a minha cabeça para uma porção de coisas. Né? Então, eu acho que era a maior contribuição que eu poderia dar à questão da formação de professores, é a gente reconhecer o momento do corte epistemológico na área da educação. É o momento que a gente entende que não existe matemática, física, biologia e língua portuguesa. Gente, eu trabalho com um programa de química que eu tenho professores do CIEP utilizando o texto de química para trabalhar português e fazer teatro. Sabe? Quer dizer, ele já entendeu isso. Ele pode não saber que aquilo é um corte epistemológico, mas ele sabe fazer. Isso que eu acho que é bonito. É a sensibilidade nossa de professor, entendendo o que a gente tem que fazer para aquele nosso aluno. Isso é o estar no mundo. Né? Nós, professores, temos que nos amar muito, porque se nós não nos prestigiarmos, ninguém vai nos prestigiar. Né? Nós somos os formadores dos futuros cidadãos. Então, esse uso da tecnologia
Somos nós que vamos escolher como é que a gente vai fazer eles em sala de aula. E a gente tem que fazer de uma maneira amorosa. Pronto, eu acho que essa é a palavra. No sentido de tornar o nosso aluno possível de ser um adulto que gere um momento melhor na vida dele, na nossa, que quando for isso a gente já vai ser velho, né? E aí ele já vai estar grande gerindo aí a sociedade, né? Então eu quero mais que meus alunos fiquem bem independentes, né, para criarem uma sociedade melhor, para eu ficar uma velha vivendo bem. E aí, na verdade, continuando na questão da formação, esse desafio é o desafio que eu costumo sempre falar, é o desafio de uma palavrinha que o Derrida, aquele filósofo que aparece lá na década de 80, fala de alteridade. O que é alteridade? É o olhar o outro, compreender o outro e saber que aquele outro é igual a mim, mas que pode interpretar aquilo tudo de uma maneira diferente. Isso é a construção da sociedade através da tecnologia. É uma democracia, uma sociedade da alteridade, uma alteridade democrática. Né? O entender que aquele meu aluno, né, não sei quem estava aqui também na palestra anterior, que mostrou os meninos numa escola aqui do Rio de Janeiro, eu não vi qual era a escola. Qual? Não sei o nome, você quer um CIEP. Ah, tá, de um CIEP, mas era um CIEP dentro de uma comunidade. É da Adão Pereira Nunes, na Baixada. Né? Aparecia as meninas trabalhando com o computador e a menina explicando como é que ia fazer o blog, mas e falando, não, eu falo para a professora, eu sou a minha monitora, eu faço a parte tecnológica. E aí aparece o professor dizendo, é isso mesmo, ela é responsável, os alunos monitores são os responsáveis pela tecnologia e eu sou a responsável para poder gerar o conhecimento, fazer com que eles busquem aquele conhecimento. Então, na verdade, esse é o nosso desafio, de transformar a nossa escola, na qual a gente dá aula, em uma escola e uma comunidade de alteridade, de reconhecer no outro como observador de segundo grau. Isso aí nós estamos condenados a isso. Eu acho que é isso que é a exaustão, né, que alguns filósofos falam, né, do século XX, agora do século XXI, essa questão que dizem depressão, que você fica, repito, olhando para aquilo que você está fazendo. Mas se você olhar para o outro, em vez de só olhar para si mesmo, você consegue seguir em frente, sair dessa, entendeu? E entender que é uma comunidade de alteridade. Então, a relação do homem, natureza, sociedade, tecnologia, está marcado pela interconectividade. Né? Essa é a nossa marca. Né? Todos ligados, usam celular para fazer foto, como foi dito hoje, e a gente pega e fica mexendo, e é Facebook, é Twitter, postando as palestras, postando a nossa vida, né, para contar para os outros. Né? Mas acontece que a gente tem que pensar na ubiquidade, quer dizer, eu com outro, outro comigo, eu com um para muitos, muitos para um. Né? É isso que é a interconectividade. Né? Nós estamos o tempo todo, aquela dimensão filosófica que foi colocada antes de estar no mundo. E aí aparece um autor, que, incrível que pareça, também é de 94, que é esse Gibbons, que é um inglês. Eu acho que eu coloquei um retratinho dele para vocês olharem para ele, que diz que, olha, ele é sociólogo, o Gibbons é sociólogo, chamado Michael Gibbons, né? E ele diz assim, olha, há uma grande dúvida se a gente vive uma sociedade do conhecimento ou uma economia do conhecimento. Né? E ele diz, olha, está mudando isso. Né? Está mudando porque, hoje em dia, a gente tem outras maneiras de aprender. A transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, essas palavras que a gente sempre ouve falar. Né? E aí,
Ele diz assim, olha, mas existem contextos de aplicação onde é que isso está sendo aplicado, né? E a gente tem que olhar que, se nós somos, vou juntar lá com Grumbrecht, observadores, e temos essa dimensão de estar no mundo, eu sou uma observadora de segundo grau, né? E como é que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu já sei algumas coisas, eu não cheguei à escola sem saber nada. O que é que eu vou fazer com isso que eu já sabia antes? Então, o pessoal da formação de adultos vê isso de uma maneira muito clara, né? Eu não sou uma ignorante quando eu entro na escola. Eu já aprendi algumas coisas, eu tenho o meu saber informal. E aí é que vem o bonito, né? O Morin, né, Edgar Morin, ele é um dos pais que apregoa a complexidade, né? E ele diz assim, olha, se nós estamos olhando tudo, a complexidade vai determinar avanços técnicos, científicos, o redimensionamento do tempo e do espaço, como? Através da relação dialógica entre o que é local, global e virtual. Todo mundo, né, uma frase comum é assim, pense globalmente e haja localmente. Há anos a gente ouve isso, né? Mas vamos inserir isso dentro do contexto, né? Então, nós estamos falando da formação de professor num plano filosófico, entendendo onde é que acontece essa ruptura epistemológica da educação e do mundo da ciência. Estamos falando também daquela questão da sociologia. Eu tenho que passar, então, a considerar, como o Gibbons fala, o meu saber, e o Morin que vai falar, gente, isso tudo é complexidade, né? Tem um texto que eu li, que até coloquei numa disciplina de um curso, que tem a definição que o Morin faz de complexo. E ele diz que, originalmente, complexo significa abraçar, né? Assim, envolver. Olha que coisa bonita, né? Porque eu envolvo as questões que estão em torno de mim. E é por isso que você vai pensar dialogicamente e abraçar o global, local e o virtual. E aí, para concluir, que eu já estou falando um tempão, né, a Unesco, em 2010, o relatório brasileiro, e acho que é 2009, não é isso, Jana? 2009, o francês, 2010, o brasileiro, ele publicou um relatório, ela publicou na Unesco, né, que fala assim, olha, para fazer a formação continuada dos professores, inserir esses professores nessa sociedade ou economia do conhecimento, nós temos que pensar numa coisa gradativa. Então, ela faz um estudo que tem 3 componentes, 3 abordagens. Vou ter que pôr óculos para ler. A abordagem da alfabetização em tecnologia, quer dizer, a gente tem que aprender a mexer, sim, né? Ou aprende sozinho, na minha época não tinha cursinho de computador, eu tive que aprender sozinha, gerei alguns problemas, né? Vários, né? De perder coisa, apertar onde não podia, mas continuo fazendo isso até hoje. E a gente é curioso, né? Vai lá, mexe, estraga tudo, depois conserta e já aprendeu que ali não pode mexer mais, né? Bom, então, a alfabetização em tecnologia é fundamental. A gente tem que estudar sim, tem que aprender sim, para poder virar depois independente e mudar para a fase da abordagem de aprofundar aquele conhecimento e, finalmente, poder criar o conhecimento a partir daquele uso. Então, se eu aprendo a mexer na tecnologia, eu vou ser capaz de escolher meu objeto de aprendizagem, vou ser capaz de usar a realidade aumentada, vou ser capaz de usar a lousa digital e depois entregar, mandar para os meus alunos, né? Oi? É isso aí, eu vou ser capaz de transferir aquelas coisas, a palavra que a professora aqui está usando, e para poder, então, depois, eu passar a criar. Também hoje, na palestra principal, eu acho que foi o comentário final do Gilberto Dimenstein, que ele falava que nós seríamos autores, e acho que foi ele, né? E que
e que não haveriam mais livros didáticos. Eu discordo dele, mas acho que nós vamos autorar junto com os livros didáticos. Acho que nós vamos passar a ser criadores do conhecimento, né? O livro didático é um dos recursos, lá que eu mostrei lá no início da palestra, que a gente vai usar. Não, mas ele não vai acabar, pode ter certeza que não vai. Aliás, a Cora Ronay, que vai estar aqui amanhã, teve um artigo ontem no jornal que diz: os livros não vão acabar. E eu achei interessante, que eu concordo, né? Acho que vai continuar tudo. A gente tem até a volta agora de long play, né? E não é dos DJs que fazem assim, não, né? É que estão relançando discos novos, né? Então, só que virou cult. Não, agora é cult. Bom, então, além disso, a Unesco, ela diz assim, olha, mas aprender tecnologia, aprofundar o conhecimento e criar o conhecimento, ela tem que ser vista numa matriz. Então, ela diz assim, olha, tem política e visão, currículo e avaliação, a formação da pedagogia, tecnologias da informação e comunicação, organização e administração e desenvolvimento profissional do docente. Então, ela estabelece aqui uns crescentes dentro da alfabetização de tecnologia, do aprofundamento e da criação. Eu não vou ler isso aqui, não, que vocês vão procurar na internet, que vocês podem dar download disso lá no site da Unesco. Vocês podem colocar, chama Padrões de Competentes em TIC para Professores. Aí vocês buscam mais Unesco, são 3 volumes. Um é da política, é o marco referencial. O outro descreve em detalhes como isso deve ser aplicado nas escolas. E vocês, se observarem, vocês vão ver que todos os projetos que existem hoje referem-se a isso, sem falar que isso é recomendação da Unesco. E é interessantíssimo você fazer uma análise dos projetos governamentais, sejam eles federais, estaduais, municipais, você consegue identificar, né, ao longo do tempo, como é que essa formação vem acontecendo. Então, finalizando, aqui nós temos uma descrição de alguns módulos, né? Eu não posso falar aqui, não, peraí. Política e visão, né? É para preparar alunos, cidadãos e a força de trabalho capaz de adotar novas tecnologias para apoiar o desenvolvimento social e melhorar a produtividade econômica. Olha o Gibbons aí. As metas políticas educacionais relacionadas incluem aumentar o número de matrícula nas escolas, disponibilizar recursos de qualidade para todos, melhorar habilidades básicas de alfabetização, inclusive alfabetização tecnológica. Pedagogia, eu vou parar aqui. Metas curriculares. Integrar a tecnologia, né, dentro das sequências didáticas, né? E o professor tem que saber onde, como e quando não, usar a tecnologia nas atividades de sala de aula e nas apresentações. Tecnologias, TICs, tecnologias envolvidas, uso de computador, junto a programas de produtividade, exercício e prática, são aqueles exercícios de matemática que nós vimos, tutoriais e conteúdos web, e uso para redes, para fins de gestão. É exatamente o que foi falado hoje, gente, na parte da manhã. Professores devem saber operações básicas de equipamentos e programas, assim como programas aplicativos de produtividade, navegador web, isso aí a gente já sabe, né? E programas de apresentação e aplicativos de gestão, planilhas, etc., né? e Word. Aí nós temos a pedagogia, novamente, com o aprofundamento do conhecimento, que a gente torna a aprendizagem de uma forma mais colaborativa. O ensino passa efetivamente a ter o foco no aluno. Nós temos que entender os principais conceitos daquelas ferramentas complexas. Temos que conhecer mais ferramentas para sermos capazes de aprofundar nosso conhecimento
E, muitas vezes, né, são aplicativos, são apps que a gente coloca para poder mostrar para o aluno, né? São as escolhas dos objetos de aprendizagem, seja no Senaipédia, SESI Senaipédia, seja no domínio público, no portal do professor, né, na Educopédia. Repositórios de objetos de aprendizagem, a gente tem muitos, e todos gratuitos. Não significa que eles são livres, eles são gratuitos. Bom, e, finalmente, a criação aonde a gente consegue, efetivamente, a nossa autogestão com as tecnologias e já sabemos pegar aquela tecnologia e saber estruturar situações onde esses alunos vão aplicar essas habilidades cognitivas. Em relação às tecnologias, a gente já vai saber escolher todos esses bancos, blogs, vlogs, fotologs e etc. A gente já vai saber mexer nisso tudo e vamos aplicar e criar novas questões a partir daí. Olha lá, professores devem ser capazes de elaborar comunidades de conhecimento com base em tecnologias da informação e comunicação, para dar apoio ao desenvolvimento das habilidades dos alunos de criar conhecimento e o aprendizado contínuo e reflexivo. Isso vale para a nossa formação também. E aí, gente, muito obrigada. Quem quiser fazer perguntas, estou disponível. Fiz exatamente 5 horas, ó, como combinado. Alguém formulou alguma pergunta para a gente fazer para a professora? Vou deixar esse microfone com a professora. E você tem outro microfone aí? Por favor. Aí vai ficar demorando. Ele começa e depois a gente troca. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Raul do Senai Vicente Carvalho e ministro aula no Complexo do Alemão. E o que a professora Gilda falou para a gente, que a outra professora também falou pela manhã, a outra palestrante, vem de encontro a tudo que a maioria das pessoas aqui, eu acredito, tem como referencial para desenvolver durante a nossa vida profissional, durante a vida. Só parabenizar e contar aqui um caso breve dessa troca de conhecimento, né? Me senti aqui muito à vontade, lembrando aqui do meu curso de pós-graduação, né? Que tinha uma professora magnífica, né, que eu vim da área de administração e fui para a educação, falando sobre isso, sobre essa construção, sobre Piaget, sobre Monet, sobre esses teóricos, que são teóricos antigos, né, já falecidos muitos deles, mas que vivem, né, no nosso dia a dia, no nosso desafio de sala de aula. E nessa sala de aula, o meu curso é auxiliar administrativo, e houve uma reportagem do Globo falando sobre a migração de bolivianos para trabalhar em São Paulo, com costura e tal, um trabalho escravo, né, praticamente um trabalho escravo, que trabalham durante um período muito grande. E eu coloquei isso na sala de aula, levei isso para a sala de aula para debater com os alunos a questão das oportunidades que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, particularmente devido à Copa do Mundo e outras coisas. Então, essas oportunidades a gente debateu, falando sobre as pessoas migrarem de um país vizinho para viver uma realidade hoje escrava, né, praticamente escrava, e que para eles isso era melhor do que viver no seu próprio país. E, conclusão disso, fizemos um debate, tal, abrimos a discussão para os alunos e tal, e na semana seguinte isso foi tema do Enem, foi um tema da redação do Enem. E aí os alunos vieram falar assim, poxa, professor, o que o senhor falou na sala de aula caiu na redação do Enem, que foi a discussão que a gente teve em sala de aula. Então, eu queria só dividir essa experiência com vocês. Acredito que a maioria de vocês também tem muitas experiências bacanas para contar. E parabenizar a professora e todos vocês por terem escolhido esse caminho transformador que é o caminho da educação. Obrigado, gente. A professora Rosilene quer fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria, se você pudesse fazer um comentário breve do uso da tecnologia com os nossos coordenadores lá do Pretec,
com os meninos utilizando no teatro o Manac sonoro lá de Química, e usando como teatro, criando os blogs, respondendo, que no dia 10 foi uma experiência fantástica apresentar. Eu não podia, né? Gente, é o seguinte, o que a Roselene está falando é um projeto que nós desenvolvemos, do qual ela é coordenadora, e eu nem sei, a Roselene é coordenadora de quê? Da coordenadora de estudo, é lá da PUC, do Departamento de Educação, é um núcleo de apoio pedagógico aos cursos pré-técnicos. E professora, monitora, tutora do projeto de vida. Então, da Glória Issa, né? Na verdade, o projeto é de preparar os alunos que fazem parte de cursos comunitários para eles fazerem provas de seleção para os cursos técnicos. Eles estão finalizando o ensino fundamental, eles querem adentrar dentro de um sistema profissional e profissionalizante, muitas vezes, né? E nessas escolas eles têm que fazer prova. E eles são alunos de escolas, enfim, que não são tão boas assim como deveriam ser, e eles vão, então, muitas vezes, aos sábados, com os professores voluntários, né, discutir cidadania, projeto de vida, matemática, história, geografia. Eles têm aulas com esses professores e fazem parte de experimentos, né, onde eles são aqueles que fazem o experimento. Então, teve uma chamada do projeto da FAPERJ sobre divulgação e disseminação de tecnologia. Nós enviamos lá da PUC, da Departamento de Educação e da CCAD, um projeto de uso de celulares, né? Até estou com o meu celular aqui, depois posso mostrar para vocês. Se vocês derem busca Almanac Sonoro de Ciência e Tecnologia, mais PUC Rio, vocês vão encontrar o projeto. Então, é uma comunidade de conhecimento, aonde falam os professores lá dentro, que é para preparar o professor para o uso da tecnologia, e nós pensamos em trabalhar com os celulares. Por quê? Né? Hoje também já foi dito, apesar da dificuldade que a gente tem de falar no telefone, do celular, o nosso celular tem milhares de utilidades, né? Então, nós resolvemos usar os celulares como podcast. Então, temos vários programas de áudio, né? Nós selecionamos a mídia áudio, e os alunos ouvem os programas e discutem. É o caso do CIEP, do professor Fernando. Eu nem sei o nome do CIEP dele agora, esqueci. É lá na Baixada. Enfim, aí o CIEP desse professor, ele é professor de português, né? Eles pegaram os programas de áudio e fizeram um teatro, né? E e foram se apresentar para nós lá na PUC no sábado do dia 10. E, infelizmente, eu não consegui ir, porque minha filha eu não vi ela desde janeiro, ela está estudando fora. Eu falei, não vou aguentar, quase um ano sem ver filho, né? Horrível. Bom, mas aí, o que acontece no projeto? É uma integração. Então, a gente aproveita a temática da tecnologia. O celular é um objeto que todos nós temos, né? Você pode ter o mais avançado, como você pode ter o mais simples. Eu tenho o mais simples, mas que tem um MP3 maravilhoso, que funciona. Eu posso mostrar para vocês não falarem que eu estou pregando mentira. E os alunos... Os alunos estão partindo para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Cadê? Da ciência e tecnologia. Pega aqui para mim, está nessa bolsinha aqui. Achei, estava em cima. Aqui, é esse aqui. Eu posso até pôr para vocês um programinha aqui para vocês olharem. Ouvir, a gente põe assim. E aí, o meu celular é super simples, é aquele mais baratinho que compra na loja americana, e a maior parte dos alunos tem esse celular. É impressionante. Eles têm daqui para melhor, né? Esse aqui é o piorzinho que eles têm. E o meu é um chip só. Aí, o que acontece? Eles ouvem, quando eles estão indo na condução. Os professores trabalham no curso voluntário. Eles
Tem professores que desenvolvem o trabalho voluntário. Em geral, as aulas são sábados. São 3 comunidades que estão participando do projeto. Nós compramos pendrive para os alunos. Na verdade, compramos para o curso comunitário pré-técnico, né? Entregamos aos professores voluntários e cada comunidade está trabalhando de uma forma. Isso é interessantíssimo. Os professores que são voluntários, muitas vezes, eles são professores da rede estadual ou municipal, né? Então, eles pegaram o projeto e levaram para a rede, que é um dos objetivos do projeto, é a disseminação da tecnologia, né? E a gente está disseminando a tecnologia em celular, né? Só já que a Rosilene me provocou aqui, eu vou procurar aqui, eu acho que está na galeria, cartão de memória, playlist. Tem aqui, olha só, alimentos, combustíveis, conservação de alimentos, lixo urbano, embalagens. E aí o projeto, gente, é um projeto tão legal que é um projeto que foi desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação. Quem quiser ver, pode procurar no Banco Internacional de Objetos ou no portal do professor. Aqui eu vou pôr o primeiro programa. Espera aí. A Rádio 88, que irradia a química do dia a dia, tem o prazer de apresentar... Voltamos a apresentar... o Almanaque Sonoro de Química. A Rádio 88 aposta na força criativa do radioteatro e traz para você as aventuras do mais famoso perito químico brasileiro. Um jovem talento que tem na ciência química a maior aliada para desvendar os casos mais complexos no combate ao crime. Está entrando no ar. Pronto, parei. Bom, vocês procurem, que vocês podem usar nas aulas de vocês. Então, tem radionovela, tem perguntas e questões, e tem capítulos, cada pedacinho do programa tem 5 minutos, que é para os alunos. O ideal é que eles já venham tendo ouvido, né? Às vezes ele não ouve. Aí o professor põe na sala de aula e aí se estabelece toda uma dinâmica. Então, o professor de português está fazendo teatro e discutindo a linguagem formal falada. Tipo roteiros, narrativas, né? Está falando de estilos de aprendizagem, de fala, né? Estilos de escrita. Aí eles começam, porque tem vários quadrinhos, né? E o grupo de quadrinhos demora 5 minutos. A totalidade do programa são 10 minutos, porque é o tempo do professor. E tem o guia didático para o professor poder se inspirar e ver como é que ele pode trabalhar a partir desse material. E isso tem sido feito, e os alunos, inclusive, simularam uma rádio. Foi super legal, né, que eles inventaram, e de uma outra comunidade eles levaram, e aí faziam o cavalo correr, a folha de papel, a chuva, pegava, foi muito legal. Quer dizer, então, a tecnologia, só para concluir a provocação aqui da Rosilene, ela foi usada, mas ela foi usada em sala de aula para desenvolver as outras habilidades e fazer com que os alunos trabalhassem. No caso do lixo urbano, tinha um valão lá do lado do curso comunitário, né? E aí os alunos fotografaram, fizeram vídeos e estão conscientizando as comunidades a partir desses programas e dos cursos, né? Tem muito que a gente pode explorar, gente, mas é dentro dessa ideia da ruptura, né? E de achar o referente no outro, né? Essa que é a grande questão. Obrigada. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Jorge Avelino, do Senai Cinelândia. Gilda, nunca antes nesse país, né, mandamos tantos alunos para estudar fora como nesse último ano. E hoje de manhã foi falado muita coisa sobre infraestrutura. A gente está falando muito de tecnologia, mas não existe tecnologia sem a infraestrutura. E há um choque muito grande dos alunos lá fora com relação a laboratórios de ponta, né, e tudo mais. O que eu queria saber de você é o seguinte: como as universidades brasileiras estão pensando em trazer de volta esses talentos e retê-los
porque é um desafio muito grande para a gente. Você tocou num ponto super delicado, né? Eu acho que nós temos vários tipos do Ciências Sem Fronteiras, né, que você está falando. Nós temos vários tipos. Tem um aluno da graduação que passa um ano lá fora para conhecer como é que é, para poder estimular o seu entorno, né? Tem os alunos de mestrado e os de doutorado. Isso é uma questão que também não é nova, né? Eu acho que nós estamos passando, como foi dito também pelos economistas na parte da manhã, um momento bom de empregabilidade. E o grande problema, eu acho que muitas vezes, não é a formação no ensino superior. Eu acho que, hoje em dia, o que deveria estar sendo privilegiado é a formação técnica. Acho que, muitas vezes, o meu grande receio, e vou falar assim de coração, é a Gilda quem está falando, então, é a minha opinião. Eu tenho muito receio que a gente passe a ter graduados com um salário mais baixo e sem saber executar as funções técnicas que um técnico bem formado pode ter. Há muitos anos atrás, eu assisti um filme que eu adorei, que era com aquela Cher e aquela do cabelo preto grande, né? Meia maluquete, chamava Feitiço da Lua. E tinha... Você viu? Então, a história era o seguinte. Era uma moça bonita, e ela estava em idade de casar, e o pai dela eles moravam numa casa lindérrima, no melhor bairro de Nova York, uma casa gigantesca, de família italiana, imigrante, e ele era encanador, né? E milionário. Mas ele trabalhava tanto que a mulher dele, que era uma senhora linda, né? Mas mais senhora mesmo, já com filhos adultos e netos, ficava muito sozinha. Então, ela ia comer no restaurante italiano da esquina, que era lá da família, né, italiana, né, mafiosa. Ela ficava sentada quietinha para poder comer bem. E tem um outro senhor do lado dela que todo dia está comendo sozinho também. E aí eles passam a ficar amigos. E ele senta e começa a fazer a reclamação para ela, que ele estava ganhando muito pouco, não sei o quê, e que ele era um professor universitário, né? E, ao final do jantar, eles saem caminhando assim, ela diz, eu moro aqui. E ela pergunta, mas seu marido é o quê? Ele diz, é encanador. E ele era o professor universitário, cheio de honras, doutor e não sei das quantas, morava num conjugado no pior bairro de Nova York. Então, eu tenho medo disso, entendeu? Eu acho que você também não é legal você ter uma pessoa super qualificada, né, ou qualificada erroneamente, ocupando um posto de trabalho, porque a pessoa vai ficar infeliz, vai precisar de viver, que todos nós precisamos de viver dignamente, né? Então, o meu medo do Ciências Sem Fronteira é esse. Mas eu sei que, quando o CNPq foi fundado, na década de 60, pelo professor de Leite Lopes, físico, né? César Lattes, né? Do nosso currículo Lattes, dos professores universitários, que são obrigados a ter. Então, foi um momento que nós vivíamos no país, um momento muito delicado, porque era o momento da ditadura, né? E foi feito um chamado a esses professores que estavam fora, fundaram em Petrópolis o LNCC, está ali o Alex Borgado, que mora em Petrópolis, foi fundado o CNPq e, posteriormente, foi fundada a CAPES, né? E uma coisa curiosa é que houve uma política de retenção desses mestres e doutores e cientistas importantes, né? Então, eu acredito que nós precisamos elevar a qualidade do nosso ensino universitário e, dando a conhecer o que tem lá fora nas universidades, né, você traz isso com você e força a barra, né, para que aquela universidade melhore, você passe a cobrar mais. Então, eu acho que nós estamos no momento de formação de massa crítica. A gente vai ter aluno que vai ser capaz de criticar a gente. Nisso eu acho ótimo. Agora, eu só acho que a gente deveria estar apoiando mais o ensino técnico para que pudéssemos ter profissionais que fossem valorizados e que a gente, no estado do Rio de Janeiro, tem uma demanda colossal. Não estão vindo aí gente de Portugal, Espanha, e eles estão dando prioridades a pessoas hispânicas, né?
latino-americanas e tudo mais, ocupando postos que deveriam ser ocupados por brasileiros, né? É o inverso do que acontece lá fora, né? Lá fora, quando a gente fica olhando, né, quando nós éramos pobres miseráveis, que a gente ia tentar a vida fora, né, a gente tinha trabalhos subalternos, porque nós não tínhamos a qualificação, embora se pagasse bem. Agora a gente está recebendo, não sou contra não, viu? Eu estou constatando, eles estão ocupando postos que o brasileiro já poderia estar ocupando, né? É uma questão mesmo da qualidade da formação. Então, eu acho a pergunta sua pertinente, mas eu acho que vai nela um alerta para nós. Vamos nos qualificar, hein? Para poder, esses postos, eu acho que a gente vai ter que defender a nossa posição. Nós somos capazes. Eu não posso me considerar incapaz porque eu não falo bem um chinês, entendeu? E agora, eu fui a São Paulo há pouco tempo e, na volta, eu vim conversando com um rapaz que tinha filhos de 2, 3 anos que já estavam aprendendo chinês. Falei, mas chinês? Ele disse, Não, ele era professor também, né? Ele disse, é a língua do futuro. E para aprender chinês, tem que começar a aprender desde cedo. Eu fiquei quietinha, viu? Sabe lá se a visão é dele mesmo? Eu não sei, né? Mas eu fiquei impressionada, né? Mais perguntas, gente? Boa tarde, professora. Meu nome é Zuleide, eu sou analista de educação do Senai. Gostei muito da sua apresentação, por trazer todo aquele contexto que para muita gente serviu de uma espécie de revisão. Creio que a senhora também já respondeu metade das minhas perguntas, mas ainda eu tenho uma inquietação. Durante a sua explanação, ficou muito evidente que nós ainda vivemos hoje uma escola muito lenta, principalmente em relação à comunicação, às tecnologias, os avanços todos que permitem essa velocidade incrível da troca de conhecimento. É uma escola que ainda se arrasta, ficou muito claro aqui. E eu queria saber da senhora, na sua análise, quais são os fatores prioritários de rompimento dessa epistemologia que nós discutimos ou ouvíamos antes, e quais são as prioridades, além da formação técnica e o desenvolvimento de conhecimento dentro das universidades, quais são as prioridades para que essa escola avance, falando de um modo inteligente, né, em termos de inovação, avance para que a gente possa ter aí estatísticas melhores em relação à formação de indivíduos. Obrigada. Obrigada a você pela pergunta, né? Eu responderia que a prioridade máxima seria exatamente o reconhecimento da nossa necessidade de mudança, né? O reconhecimento do outro, portanto, né? E aí, o que está por trás disso? O que está por trás disso são nossas mudanças nas práticas pedagógicas, né? Essas mudanças, né, já que estamos num evento da tecnologia, ela é possível com o uso da tecnologia e visando facilitar o trabalho do professor. Eu enxergo a questão do uso da tecnologia de sala de aula reconhecendo nelas um valor, mas acreditando que eu posso mostrar o melhor de mim mesma como professora a partir do uso da tecnologia, né? Então, eu acho que essa mudança do referente, né, vamos para usar a palavra que eu usei na palestra, é que eu acho que é a prioridade, né? E, a partir daí, o resto vem. Porque o que custa mudar nesses 100 anos, né? Eu até nem tinha feito essa leitura da minha palestra, sabia? Eu achei interessante o que você colocou, porque eu não quero colocar a culpa no professor, está entendendo? Porque eu não me sinto culpada, né? Eu acho que é todo um sistema e uma vontade política de dentro das escolas, de dentro dos sistemas econômicos, dentro do Senai, dos sistemas Senai, SESI, FIJAM, governo federal, governo municipal, tudo é uma vontade política de que dê o espaço ao professor
né? E para ele reconhecer que há esta mudança e que essa comunidade de autoridade democrática precisa existir dentro das escolas. Essa é a única mudança que eu acho. Aí o que sobra para nós, professores em sala de aula? É olhar esse mundo tecnológico que é oferecido, que a gente pode olhar aqui na exposição, pode olhar no portal do MEC, pode olhar na Fundação da Vitor Civita, né? E usar aquilo, né? A única cobrança que eu faço, assim, como professora, e trabalhando muitas vezes em projetos, em sistemas, como aqui na Firjan mesmo, que nós damos o curso de tecnologias em educação para os interlocutores, né? E junto ao governo federal, nós temos projetos também de formação de professor para o uso da tecnologia. Eu acho que o professor deveria ter mais tempo para ser capaz de analisar aqueles objetos de aprendizagem para poder fazer a modificação na prática pedagógica dele, entendeu? Porque o professor sabe o que ele tem que usar, mas ele tem que ter um tempo da pesquisa para inserir essa tecnologia em sala de aula, sabe? Então, mas é oriundo da mudança do referente, entendeu? Que não é só na cabeça do professor, é no sistema, né? Então, eu acredito que é isso. Eu não sei nem se eu te respondi. Tá bom. Ela está trazendo o teu. Boa tarde a todos. Meu nome é Medeiros, professor do Senai Freguesia, engenheiro eletrônico, e sou oriundo de formação técnica no Senai, pois aos 14 anos fui aluno do Senai Benfica, que me incluiu no mercado de trabalho, título esse, simples, de mecânico, mas é uma coisa que eu carrego com muito orgulho em toda a minha vida. Eu observo entre a minha época e a época de hoje, é que naquela época eu estudava o dia inteiro no Senai, horário integral, e eu tinha 50% do tempo em que o professor se dedicava à minha formação profissional. Hoje eu não posso dedicar a mesma coisa aos meus alunos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O tempo que eu tenho disponível para transferir conhecimento em laboratório do aluno não chega a 5% da minha disponibilidade daquilo que eu passo teoricamente para eles. Isso é a única coisa que eu tenho a lamentar na formação do profissional hoje. Professor, eu concordo, não tenho nem o que dizer. E tem uma outra coisa que eu vou me unir a você, que é a questão do que é que se perde com isso, né? Porque, provavelmente, está lhe colocando em sala de aula e numa escola privilegiada, né? Retirando a possibilidade de estar passando o ombro a ombro, né, do professor e do aluno, que é aquela até cumplicidade, né, que se estabelece, né, professor? A gente fica arrasado, né? Problema nosso, nacional mesmo, né? Porque o professor ele não pode se dedicar num colégio só, né? Ele tem que ter, no mínimo, 2 escolas para poder pensar em pagar suas contas, né? Então, eu me junto muito ao que o senhor falou, mas com esse adendo, né? A gente precisa realmente ter, pelo menos, 2 colégios para poder sobreviver. Bom, eu sou liduína da Cinelândia. Não havendo, eu quero agradecer a professora Gilda. Peço que vocês aplaudem, por favor. Professora Gilda, obrigada, professora. Boa tarde a todos. Amanhã, às 9 horas, estaremos com o professor José Pacheco. Obrigado.